Antes de conhecer a família do noivo, Marília escondeu uma pequena câmera no porta-retratos que levaria de presente. Sem desconfiar de nada, o noivo o colocou na estante da sala. Ao assistir à gravação no dia seguinte, ela ficou gelada de pavor. Bem-vindos! Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. O apartamento que Marília herdou da avó era claro, de pé direito alto, com janelas voltadas para um quintal antigo, onde de manhã os balanços rangiam e sempre tinha alguém batendo tapete na varanda. Antes, aqueles cômodos viviam cheios de vida. A avó fazia barulho com as panelas na cozinha, ligava o rádio, conversava sozinha, xingava o gato do vizinho que tinha criado o costume de passear pelo parapeito da janela. E agora tudo ficara tão calado que às vezes Marília parava no meio do corredor e prestava atenção, como se esperasse. Como se, a qualquer momento, da cozinha fosse chegar aquela voz conhecida. Mas a cozinha estava muda. A geladeira estremecia de vez em quando e voltava a se aquietar. O relógio na parede batia seu ritmo e, por causa desse tic-tac, o silêncio ficava ainda mais pesado. Dos pais, Marília quase não tinha lembrança. Eles se foram quando ela era bem pequena, e quem a criou a vida inteira foi a avó, rígida, mas dela até o último fio de cabelo. Um ano atrás, a avó também partira. Sobrou o apartamento, sobraram os móveis antigos, sobrou o retrato em cima da cômoda, onde a avó aperta os olhos por causa do sol e segura o lenço na cabeça com a mão. E sobrou Marília, com pouco mais de 30 anos, sozinha entre quatro paredes, onde cada objeto guardava a marca de mãos que não estavam mais ali. Ela trabalhava na contabilidade de uma empresa pequena, voltava para casa, esquentava o jantar para um prato só e sentava perto da janela. Os fins de semana eram o pior. Durante a semana, pelo menos o trabalho a segurava, mas no sábado de manhã, Marília acordava e percebia que até segunda-feira não tinha praticamente ninguém a quem dizer sequer um bom dia. Ela aprendeu a falar em voz alta com o retrato da avó. Perguntava onde a velha guardava as compotas no inverno e ela mesma se respondia. Às vezes enchia a banheira só para ouvir o barulho da água, contanto que houvesse algum som na casa, além dos seus próprios passos. À noite, ligava a televisão só por ligar, para ter uma voz viva, para que ao menos alguém falasse dentro daquele apartamento. Nas festas, as amigas a chamavam para as casas delas, para a mesa cheia, os filhos e os maridos, e Marília ia, se alegrava com o calor dos outros e depois voltava para casa, e o próprio silêncio, depois daquilo, parecia ainda mais ensurdecedor. Por isso, quando Adriano apareceu, foi como se Marília finalmente respirasse. Conheceram-se por acaso. Ela deixou cair uma sacola de compras na porta do prédio. As laranjas rolaram pela calçada e ele foi juntando, rindo, colocou tudo de volta e se ofereceu para carregar. E foi assim que começou. Ele ligava, queria saber como tinha sido o dia dela. Trazia flores, não buquês pomposos de vitrine, mas flores simples do campo, como se tivesse colhido no caminho. Quando Marília ficou de cama com uma gripe, Adriano apareceu na porta com uma sacola de remédios, limões e um doce de morango que, segundo ele, a mãe fazia antigamente. Ele sentava ao lado, ajeitava a coberta, contava alguma coisa engraçada para distraí-la. E um dia, olhando para ela, disse baixinho: "Sabe, eu quero que você faça parte da minha família. Nossa casa é grande, cheia de gente. Você vai se sentir acolhida lá." Diante daquelas palavras, algo se remexeu dentro de Marília. Família. Uma casa grande e cheia de gente. Justamente o que faltou a ela a vida inteira. Ela olhava para Adriano e pensava: "É ele, o meu homem, finalmente." Apaixonou-se rápido. Ela mesma se admirava, mas já não conseguia frear. As pequenas coisas que poderiam tê-la deixado de orelha em pé, ela explicava para si mesma de um jeito simples. Adriano quase nunca falava de si de forma direta. Se perguntassem onde trabalhava, respondia por alto, ora aqui, ora ali, mas na construção. Uma vez,
Chamou o pai de Leônidas. Uma semana depois, de Leôncio. E quando Marília estranhou, ele riu. Ah, me atrapalhei. Tô cansado. Umas 2 vezes apareceu com um carro novo e caro, e depois de novo com o mesmo carro velho, e quando ela perguntava, ele dava de ombros, dizendo que tinha pegado emprestado com o irmão para dar uma volta. Certa vez, Marília viu no celular dele um nome de mulher, Lídia, que acendeu e apagou na tela. Adriano virou o aparelho depressa com a tela para baixo e disse que era coisa de trabalho. Marília acreditou. Tinha tanta vontade de acreditar que ela mesma já ia inventando desculpa antes mesmo de a dúvida chegar à cabeça. Para quem está apaixonado, é mais fácil fechar os olhos. Já a Sônia, amiga desde os tempos de colégio, não dividia dessa alegria. Sônia era daquelas que primeiro desconfiam e só depois cumprimentam. Trabalhava num salão de beleza, tinha escutado ali histórias para 10 vidas e confiava nas pessoas com muito pé atrás. Um dia elas estavam na cozinha de Marília, descascando batata para o jantar. E Sônia, sem tirar os olhos da faca, de repente perguntou: "E por que esse cara vive perguntando do seu apartamento?" Marília até largou a faca. "Ele não fica perguntando nada, só tá interessado. A gente vai morar junto, horas." "Ah, é, interessado." Sônia jogou a batata descascada na panela. Se escuta falando. 3 meses de conhecidos, e ele já perguntou dos documentos, da herança, e se é só você que está no nome do apartamento. Marília, você não nasceu ontem. Sônia, para com isso. Ele não é assim. Nenhum deles é assim. Por enquanto não é assim. Sônia largou a faca e encarou a amiga bem de frente. Eu quero o teu bem, sua boba. Você não tem pai, não tem mãe, não tem avó. Não tem quem te defenda. E um apartamento bom, num bairro central, tudo certinho. Você, para um sujeito desses, é um presente de laço e tudo. Marília se ofendeu de verdade naquela hora, se levantou, fez barulho com a panela e foi para o quarto. Dava-lhe nojo ouvir aquilo do Adriano, de um homem que levava doce para ela e ajeitava a coberta. Mas Sônia era teimosa que nem carrapicho. Uns dias depois voltou, colocou uma caixinha em cima da mesa e a abriu. Dentro tinha uma câmera minúscula, preta, do tamanho de um botão. "O que é isso?" franziu a testa Marília. "Isso é para você não se culpar depois." Sônia, prática, pegou o porta-retratos, justamente aquele que Marília já tinha separado de presente para a família do Adriano, simples, de madeira, com a foto dos dois dentro. "Olha, encaixa aqui atrás do cantinho. Não dá para ver nada, eu configuro tudo no teu celular pelo aplicativo. Você dá o porta-retratos, eles põem num lugar de destaque, e depois você, em casa, tranquila, dá uma olhada em como essa gente tão querida fala de você quando você vira as costas." "Sônia, você tá maluca?" Marília deu um passo para trás. Isso é uma sacanagem. Eu vou entrar na casa das pessoas com uma câmera. Sou o quê, espiã?" "Você não é espiã. Você é uma mulher sozinha com um apartamento que eu não quero depois ter que juntar em caco." Sônia falava duro, mas os olhos dela eram quentes. "Se eles forem gente boa, você vê a gravação, dá risada da minha paranoia e apaga. Eu sou a primeira a te pedir desculpa. Marília, o que custa? Um porta-retratos, só isso." Marília girava aquele porta-retratos nas mãos e se sentia uma traíra. Parecia que se fizesse aquilo, era como duvidar do Adriano de antemão. E ela não queria duvidar, queria acreditar. Adiou a caixinha várias vezes, empurrou para a beira da mesa, pegou de novo. A noite não pregou o olho. Ora imaginava sendo flagrada com aquela câmera, o Adriano olhando para ela com desprezo, e só de pensar já dava enjoo. Ora vinham à tona as palavras de Sônia sobre os documentos, sobre a Lídia que surgiu no celular, sobre não ter quem a defendesse. E esse não ter quem era o que mais doía. Se a avó estivesse viva, teria segurado a mão dela, teria feito ela desistir, teria enxergado o forasteiro de longe. Mas agora não tinha com quem conversar. Só com Sônia e com o próprio medo de acabar feita de boba. Só que lá no fundo,
Num canto que ela mesma tinha medo de espiar, estava fincada uma farpinha, aquelas perguntas sobre a herança, sobre quem mais estava no nome do apartamento. Marília espantava aquela farpa e ela voltava. Tá bom, disse ela por fim, e nem acreditou na própria voz. Tá bom, mas só para depois você mesma admitir que julgou à toa. Admito, vibrou Sônia, e já foi logo configurar. Só não fica sacudindo o porta-retratos e não põe no sol, senão reflete. Na sexta-feira à noite, Adriano passou para buscá-la de carro. Marília vestiu um vestido que fazia tempo estava pendurado no armário sem ocasião. Passou lápis nos olhos, ficou um tempão em frente ao espelho ajeitando a gola. O porta-retratos estava na sacola, embrulhado em papel de presente, e Marília fazia força para não pensar nele, como se ali não houvesse uma câmera, mas alguma coisa viva e incômoda. Nervosa? Adriano olhou para ela saindo com o carro. Não fica com medo, minha família é boa gente, só é muito barulhenta. Meu pai, à primeira vista, é bravo, mas é só para manter a ordem. No fundo, é todo mundo gente boa, vão te acolher, você vai ver. E a sua mãe? Perguntou Marília com cuidado. Ela já tinha perguntado antes, mas ele sempre desconversava. Adriano ficou um instante calado, olhando para a estrada. Minha mãe já não está mais aqui faz tempo, disse curto, e não acrescentou nada. Marília não insistiu. Ela também tinha aquela dor, sabia bem o que era. Rodaram bastante, saíram da capital rumo à periferia. As casas foram ficando mais baixas, os quintais mais largos, e, enfim, o carro parou diante de uma casa grande e antiga, de escada alta e varanda envidraçada. No terreno tinha ainda outro carro. Das janelas escorria uma luz amarelada, e mesmo da rua dava para ouvir a gente conversando alto e rindo lá dentro. Pronto, chegamos. Adriano desligou o motor, virou para ela e apertou a mão dela. Não se assusta, aqui é sempre assim, muita gente. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Você só seja você mesma. Na entrada, um cheiro de fritura logo alcançou Marília, de coisa assada, de casa de outra gente onde há muito tempo vive uma família grande. E junto com aquele calor de lar, saltavam aos olhos detalhes que, sem saber porquê, davam um aperto no peito. No cabideiro da entrada, tinha casaco e jaqueta de mulher demais, de tamanhos variados, como se por ali tivessem passado muito mais mulheres do que havia naquela família. Na mesinha ao lado do espelho, tinha uma pilha de chaves diferentes, com todo tipo de chaveiro, e num canto uma fileira inteira de calçados de homem e de mulher, arrumadinhos aos pares, como se a casa estivesse acostumada a receber e despedir muita gente. Veio recebê-la um homem corpulento, de barba grisalha por fazer e um olhar pesado, sem sorriso, o pai do Adriano, Leôncio. Ele mediu Marília de cima a baixo, como quem calcula alguma coisa por dentro, como quem pesa. Depois, mesmo assim, estendeu a mão larga. Então, olá, entra, fica à vontade. Na mesa grande da sala já havia gente demais. Adriano levava Marília até cada um e dizia os nomes, e ela mal conseguia guardar. O irmão mais velho, Rogério, forte, escandaloso, de sorriso malicioso. Ao lado a esposa dele, uma mulher calada e cansada. O caçula, Paulinho, ainda bem novo, agitado, servindo ora refresco, ora suco. O tio Genaro, pesado, corado, de voz de trovão, logo deu um tapa no ombro do Adriano, de fazer ele balançar. E aí, sobrinho, trouxe uma boa moça, bonita. Entra, beleza, senta mais pra cá. Tinha ainda um primo, Denai, liso, sorridente, de olhos que não paravam quietos, e tinha uma moça calada, a irmã, Clara. Ela estava na ponta, quase não levantava a cabeça. Só uma vez lançou um olhar rápido para Marília e logo baixou os olhos. Pela sala andava, sem fazer barulho, uma velhinha, pequena, sequinha, de lenço escuro na cabeça, a dona Dulce. Ela vivia ajeitando alguma coisa. Ora puxava a toalha da mesa, ora arrastava uma cadeira, ora suspirava por algo dela e voltava a se atarefar. Marília reparou que as paredes da sala estavam quase nuas. Retângulos mais claros no reboco
denunciavam os lugares onde antes ficavam pendurados retratos e que agora, por algum motivo, tinham sido tirados. Só em cima do próprio sofá sobrava um espaço vazio, como se de propósito tivesse sido desocupado. Sentaram Marília, chegaram um prato, começaram a oferecer comida sem parar. Riam, brincavam, faziam pergunta. E parecia tudo caloroso, familiar. Mas Marília logo notou uma coisa estranha. Fosse qual fosse o assunto, a conversa sempre puxava para o mesmo lado. "E você mora longe? Num bairro central?" perguntava Rogério, se servindo de salada. "Sim, mais para o centro", respondia Marília. "Ah, lugar bom. Apartamento seu ou alugado?" "Meu, ficou da minha avó." "E mora sozinha ou com alguém?" se metia o tio Genaro. "Sozinha, sozinha mesmo. E parente, tem algum?" Não largava o osso Rogério. "Não, quase nenhum. Meus pais morreram faz muito tempo. E minha avó faz 1 ano." Na mesa, por um segundo, foi como se algo estremecesse, não nas palavras, mas no ar. Leôncio trocou um olhar quase imperceptível com o tio Genaro, mas na mesma hora, Paulinho riu e serviu refresco para todo mundo. A conversa seguiu adiante, e Marília achou que tinha sido impressão dela. Vai que as pessoas só estão curiosas, se conhecendo, é normal. Perto do fim da noite, ela lembrou do presente. Tirou o porta-retratos da sacola, desembrulhou e estendeu para o Adriano. "Isso é para vocês." "Nossa foto juntos. Para ficar aqui com a família." Adriano pegou o porta-retratos, olhou a foto, sorriu e beijou Marília na testa. "Obrigado, meu amor, que lindo." Ele se levantou, atravessou a sala até a prateleira em cima do sofá e ele mesmo colocou o porta-retratos bem no centro, virado para a mesa, exatamente naquele espaço vazio que estava desocupado. Aqui, para todo mundo ver. Marília olhava para o porta-retratos e sentia alguma coisa gelar por dentro. Agora o olhinho preto atrás do canto enxergava a sala inteira, a mesa, o sofá, os rostos. E por causa disso ela sentiu, ao mesmo tempo, vergonha e aflição, como se tivesse feito algo sem volta. Quando levantaram da mesa, Marília foi lavar as mãos. No corredor estreito, onde nas paredes pendiam fotos antigas em molduras escurecidas, Clara de repente a alcançou. Veio apressada, olhando para trás na direção da porta, e agarrando Marília pela manga com dedos frios, disse bem baixinho, quase só de boca: "Amanhã, vem acompanhada. Tá me ouvindo? Não importa como te chamem, não vem sozinha." "O quê?" Marília parou. "Por quê, Clara? Você tá me assustando." Clara engoliu em seco, olhou mais uma vez para a porta. Os olhos dela eram de bicho acuado, de quem faz tempo quer dizer alguma coisa e não consegue criar coragem. "Só me escuta. Eu não posso aqui." Ela se interrompeu, começou a balbuciar depressa. "Você é boa, gente assim eu não..." Não terminou. Da sala, Rogério gritou alto: "Clara, cadê você? Vai lá servir o café." A moça se sobressaltou de corpo inteiro, como se tivesse levado um golpe. Os dedos soltaram, o rosto ficou branco. Ela recuou, se encostou na parede e depois voltou apressada para a mesa, sem se virar uma vez sequer, sem ter explicado nada. Marília ficou parada no corredor, olhando as fotos escuras nas paredes. Rostos desconhecidos, roupas de outra época, casamentos de gente que ela não conhecia, filhos de gente que ela não conhecia. As palavras de Clara ficaram girando na cabeça e não iam embora. Quem levou Marília para casa foi o Adriano. O caminho inteiro ele dirigiu com uma mão só, e com a outra não largava a mão dela. Acariciava com o polegar e dizia como ela tinha sido ótima, como tinha agradado todo mundo, como o pai dissera que ela era correta. "Pronto, agora você é quase da família", sorria ele no escuro. "Logo vai ser de casa mesmo." Marília concordava, sorria de volta, mas olhava pela janela para os postes que fugiam e o tempo todo ouvia aquele sussurro apressado no corredor. "Vem acompanhada, vem acompanhada." Ela mesma não sabia por que aquelas palavras a inquietavam tanto, mas naquela noite demorou demais para dormir. Ficou deitada no seu apartamento silencioso,
escutando a água pingar atrás da parede e pensava: será que foi tudo impressão minha? Ou será que amanhã, quando eu e a Sônia abrirmos a gravação, eu vou entender alguma coisa que era melhor nem saber? De manhã, Marília não foi trabalhar. Pediu dispensa, disse que estava passando mal, embora só doesse a cabeça, da noite em claro. Ela chegou à casa da Sônia, mal o dia tinha clareado direito. Sônia morava num apartamentinho de 2 quartos no térreo. As janelas davam para um parquinho, e já de manhã cedo tinha gente empurrando carrinho de bebê, criança gritando, cachorro latindo. Na cozinha da Sônia era apertado e aconchegante. Ímãs na geladeira, pegador de panela de crochê, roupa eternamente secando em cima do varal de chão. E então, sofredora, senta. Sônia colocou uma xícara na frente dela, mas Marília nem tocou. Abre logo o teu filme. Eu também não dormi a noite toda, viu? Fiquei pensando, e se eu de fato tiver julgado o cara à toa? Marília pegou o celular. As mãos não pareciam dela. Abriu o aplicativo onde ficava salva a gravação. O arquivo era longo, da noite inteira. Elas sentaram lado a lado, ombro com ombro, e Marília apertou o play. No começo, nada demais. A câmera olhava a sala de cima. Da prateleira em cima do sofá e no quadro apareciam a mesa, parte da porta da cozinha, à beira da janela. Marília se viu, levantando, se despedindo, o Adriano segurando o casaco para ela vestir. Ouviu a própria voz, estranha e fininha na gravação. Obrigada por tudo, estava tudo delicioso. Alguém respondia: volta sempre, é um prazer. A porta da entrada bateu. Ficou-se ouvindo o carro dar partida lá fora. E aí tudo mudou. Marília até se inclinou para frente, cravando o olhar na tela. As pessoas na mesa foi como se tirassem as máscaras. Os ombros relaxaram, os rostos se soltaram dos sorrisos educados. As vozes ficaram preguiçosas, caseiras. Rogério empurrou a cadeira para trás com estrondo. Se espreguiçou, bocejou de boca escancarada. Paulinho parou de servir refresco e se largou no encosto do sofá, pernas cruzadas. A dona Dulce começou a tirar a mesa, resmungando baixinho. De novo essa sujeira toda na sala. Meio-dia agora para limpar. Adriano, aquele mesmo Adriano que uma hora antes beijava Marília na testa e dizia "meu amor", foi até o sofá, sentou, esticou as pernas e falou com uma voz completamente diferente. Nada daquela voz macia, envolvente, a qual Marília tinha se acostumado. A voz ficou seca, comercial, como se ele estivesse falando de uma entrega de mercadoria. Bom, disse Adriano, olhando para a parentada. Vamos ficar com ela. Marília ficou paralisada. Sônia, ao lado, também prendeu a respiração. Leôncio não se apressou para responder. Pegou um cigarro, girou entre os dedos, depois bem devagar, pausadamente disse: vamos ficar com ela. A moça é mole, o apartamento é limpo, não tem parente, não tem quem se meta. Riscou o isqueiro. Só que tem que ser rápido. Mulher assim não fica sozinha por muito tempo. Vai que alguém fisga primeiro? Não fisga, riu Rogério. Ela já tá caidinha por mim. E imitou de um jeito nojento o modo como Marília olhava pro Adriano. Fez uns olhinhos de bezerro apaixonado e todo mundo na mesa gargalhou. Marília ouvia e as mãos iam ficando dormentes. Os dedos que seguravam o celular ficaram gelados, como se ela tivesse tirado eles de um balde de gelo. Queria parar a gravação, mas não conseguia, como se tivesse colada na tela. Com o documento deu tudo certo? Perguntou Leôncio para o filho mais velho. Rogério enfiou a mão no bolso. Tirou o celular, girou no ar com um sorriso satisfeito. Deu, uai. Enquanto ela tirava o casaco na entrada, largou a bolsa na mesinha. Eu fotografei tudo. A página com a foto, o número, o CPF. Tá tudo aqui. Endereço, tudo. Uma beleza. E ela nem percebeu, a coitada. Fica lá sentada, batendo os olhinhos, riu Paulinho. Obrigada, tava delicioso. Igualzinha a outra. Diante daquilo, Marília estremeceu. A outra quer dizer que teve mais alguma. Bom, Leôncio soltou a fumaça, e a conversa seguiu prática, minuciosa, que nem uma reunião de trabalho. O esquema é o de sempre, azeitadinho. Para que inventar?
Primeiro faz um noivadozinho bonito, para ela derreter de vez. Depois o Adriano puxa o assunto de que vão morar na casa dela. Tem que preparar o apartamento para a família, trocar a cozinha, o banheiro, mobília boa, tudo de primeira. Aí o tio Genaro entrou na conversa. Puxou para si uns papéis que estavam na beira da mesa, espalhou e falou apontando com o dedo. O empréstimo a gente faz no nome dela. Ela é a dona do apartamento. É ela quem pega. Pega o valor com folga para dar para a reforma e sobrar para a gente. O apartamento fica em garantia. O Adriano faz o marido dedicado por uns 2 meses, mora lá, se enrola de vez. E assim que todos os papéis estão assinados e o dinheiro está com a gente, começa a briga aos poucos. Ora uma coisa está errada, ora outra. Enche o saco até a pessoa fugir de casa por conta própria. E a dívida está no nome dela, a garantia está no nome dela. Ela nem vai ter tempo de cair em si, e já vai estar com o apartamento no banco e com um papel onde está a assinatura dela mesma, e não prova nada, acrescentou Leôncio. Tá tudo dentro da lei. Ela mesma pegou o empréstimo, ela mesma assinou. Quem obrigou? Ninguém. Marília olhava para a tela e ia ficando cada vez mais mal, como se o chão embaixo da cadeira balançasse. Ela reconhecia aquelas palavras, aquelas mesmas entonações, aquele mesmo cuidado com que o Adriano a cercava. Só que agora via o avesso, via como daquelas palavras carinhosas, quero que você faça parte da família, saía essa estratégia nua e fria. Só tem que ser rápido, lembrou de novo Leôncio. Não arrasta que nem da última vez. E aí o primo Denis, que até ali só cutucava o garfo no prato, calado, de repente levantou a cabeça e perguntou. Pai, e se der igual deu com a Lídia? Aquela também começou quietinha, mansa, e depois caiu em si e foi correndo na delegacia, deu o maior barulho. Marília gelou. Lídia, aquele mesmo nome que um dia surgiu no celular do Adriano. Aquele mesmo que ele disse ser coisa de trabalho. Na mesa, por um segundo, fez-se silêncio. Depois Leôncio deu um muxoxo de desprezo. A Lídia era uma só, sozinha no mundo do tipo, sem parentes, sem testemunha. Correu para onde? Não chegou em lugar nenhum. Não tem prova, não tem conversa. Pegaram a queixa dela, giraram na mão e ficou tudo por isso mesmo. Deu uma tragada. E essa vai ser uma só também, desde que... Ele levantou a voz e olhou para o canto, na direção da Clara. Desde que certa gente aprenda de novo a ficar de boca fechada. A câmera não pegava muito bem o canto onde a Clara estava, mas Marília ouviu a voz dela, baixa, trêmula, mas de repente firme. Chega de falar assim dela, ela tá viva, não fez nada de mal para vocês. Cala essa boca, atirou o pai curto, uma palavra só, mas num tom que fez Marília, mesmo pela gravação, sentir um arrepio. Não vou calar. Clara quase soluçou. Até quando? Vocês vão acabar com a vida dela, igual acabaram com a da Lídia. Ela entrou na casa de vocês achando que era gente de confiança. E vocês... Clara... Leôncio não gritou. Falou baixo. Mas na sala foi como se a temperatura caísse. Mais uma palavra. E Clara se calou. Ouvia-se só ela puxando o ar, como quem segura o choro. Adriano esse tempo todo esteve sentado tranquilo, olhando as próprias unhas, depois arrastou o preguiçoso. Pra que tanto drama? Ninguém tá puxando ela à força. Ela vem por conta própria, se apaixona por conta própria, assina por conta própria, acredita por conta própria. Deu um risinho. E se é por conta própria, então a culpa é dela mesma. A gente tem o que com isso? A gente só deu comida para ela. Na mesa, gargalharam de novo. Paulinho acrescentou alguma piada sobre a comida. O tio Genaro deu uma risada rouca. Marília cutucou a tela com o dedo, parando a gravação. Tremia como se tivesse ficado horas no frio sem agasalho. O celular quase caiu da mão. Ela olhava fixo para um único ponto da mesa da cozinha da Sônia, para a toalha de plástico de florzinhas miúdas, e não conseguia dizer uma palavra. Calma, calma. Sônia a abraçou pelos ombros com firmeza, com os 2 braços. Tô aqui, tá me ouvindo? Tô aqui. Sônia. Marília enfim descolou os lábios. Sônia, eles
Eles já tinham tudo armado, ele me... Chorar você chora depois, disse Sônia, dura, embora ela mesma estivesse com os olhos marejados. Agora não dá para chorar. Agora é hora de pensar. Você ouviu o que o velho falou. Eles precisam de pressa. Quer dizer que nosso tempo é curto. Marília concordava, mas as lágrimas escorriam do mesmo jeito e ela não enxugava. Diante dos olhos estava o rosto do Adriano, o jeito calmo com que ele olhava as unhas e dizia: a culpa é dela mesma. O homem que levava doce, que ajeitava a coberta, que juntou as laranjas da calçada. Tem que assistir até o fim, disse Sônia, tomando o celular das mãos fracas da amiga. Vai que tem mais coisa? Ligaram a gravação de novo. Dali para frente, a parentada ia se dispersando e a conversa já ia solta, em pedaços. Mas daqueles pedaços se montou o principal. Lídia não era invenção. Um ano antes, o Adriano tinha cortejado aquela mulher exatamente do mesmo jeito. Também tinha trazido ela para aquela casa, também tinha sentado ela na mesa grande, e a família toda também tinha dito: agora você é da gente. E depois, noivado, reforma, empréstimo, garantia, brigas. O apartamento foi para o banco por causa das dívidas. A própria Lídia, pelo que Marília entendeu da conversa, ficou sem nada e morava agora em algum lugar na casa de uma tia distante, com uma mala de roupa. E mais uma coisa Marília entendeu, ouvindo aquela família conversar na mesa. A Clara era obrigada a se calar não à toa. Uma vez, a Clara já tinha tentado avisar aquela mesma Lídia. Tinha querido ligar, tinha querido se encontrar, contar. Foi descoberta, e desde então o pai a mantinha na rédea curta. Vigiava cada passo, não deixava nem celular à toa, nem uma hora livre. Por isso aquele "vem sozinha", sussurrado no corredor. A Clara, Marília entendeu agora, tinha arriscado muito. A gravação terminou. Na cozinha fez-se silêncio. Só do parquinho, embaixo da janela, chegavam gritos de criança e latido de cachorro. Eu preciso encontrar ela, disse de repente Marília. A voz firmou, as lágrimas secaram sozinhas. Essa Lídia, eu preciso encontrar ela. Sônia olhou para a amiga surpresa. Para quê? Você já sabe de tudo. Você tem que sair de perto desse canalha e pronto. A gente faz um boletim. Tem a gravação. Não. Marília balançou a cabeça. Você não entende. Se eu só for embora, ele arruma outra. Igual a mim, sozinha, com apartamento, sem ninguém para defender. E tudo vai se repetir. Com essa Lídia já aconteceu. E antes da Lídia, provavelmente com mais alguém. Tem que parar eles. Uma gravação só não basta. Você mesma ouviu, o velho falou que não tinha prova. Engavetaram a queixa. Então é preciso alguém que também passou por isso. Uma pessoa viva. Sônia olhou um bom tempo para ela. Depois concordou devagar. Bom, vá lá. E como você vai achar ela? Você nem sabe o sobrenome. Na gravação, o sobrenome escapou, disse Marília. O Denai falou. Eu ouvi. E no seu salão passa meia cidade. Alguém vai conhecer. Não reparei em nenhum sobrenome. Tem que rever, duvidou a amiga. Sônia deu um muxoxo, mas nos olhos dela já brilhava aquela chama teimosa que Marília conhecia desde criança. Tá bom, vamos tentar. Ai, Marília, em que a gente vai se meter? Precisou procurar por vários dias. Sônia ia sondando as clientes como quem não quer nada, entre um corte e uma escova. Não conhecia uma mulher com aquele sobrenome. Tinha acontecido uma história feia. Marília revia as gravações no celular, prestava atenção, dava pausa, catava fragmentos. Num pedaço surgia um bairro, noutro o nome de uma rua, noutro o Rogério deixava escapar que a Lídia agora estava na casa da tia, no outro lado da capital. Aos poucos por um fio. Através de uma manicure conhecida, que atendia justamente naquela região, chegaram enfim à pista. Descobriu-se que a Lídia às vezes fazia um bico num restaurante popular perto do mercado, lavava louça, ficava no balcão servindo. Combinaram de se encontrar ali mesmo. Marília chegou primeiro, sentou numa mesa no canto, junto à janela de vidro embaçado, atrás da qual se viam as bancas do mercado e o povo.
Cheirava a caldo, água sanitária e pano molhado. Na mesa ao lado, um velho de boné comia macarronada lendo o jornal. Lídia chegou uns 10 minutos depois. Marília a reconheceu na hora, embora só tivesse visto uma foto pequena, que encontrou num álbum antigo do Adriano numa rede social. A mulher era magrinha, com uma jaqueta desbotada, fora de estação, com o rosto de quem faz tempo não espera nada de bom da vida. Ela se aproximou, sentou de frente, cruzou as mãos em cima da mesa, mãos vermelhas, castigadas de tanto trabalho, e olhou para Marília desconfiada, de cabeça baixa. Fala logo o que você quer, mais rápido, que eu tô no turno. Marília não sabia por onde começar. Abriu a boca para explicar tudo direitinho, mas em vez disso só tirou o celular, achou o trecho certo da gravação e virou a tela para Lídia. Ali estava a voz do Adriano. Ela vem por conta própria, se apaixona por conta própria, assina por conta própria. E a voz do velho. O apartamento é limpo, não tem parente. Lídia olhou para a tela por alguns segundos. O rosto não estremeceu, só as mãos em cima da mesa se fecharam em punho, e o suor escorreu pela testa. Depois ela fechou os olhos devagar e disse baixinho, sem nenhuma expressão. Então eles voltaram a fazer. Ela contou tudo por conta própria. Marília quase não precisou perguntar. Contou com voz igual, olhando para a mesa, como se falasse de outra pessoa. Adriano também era carinhoso, também flores, também aquele cuidado. A família dele também sentava na mesa grande e também dizia: agora você é nossa filha. E depois vieram os papéis, a reforma, o empréstimo, a garantia. Ela assinava e acreditava, porque amava e porque tinha uma vontade enorme de finalmente ter uma família. Quando começaram as brigas, ela pensava: é só uma fase difícil, vai tudo se ajeitar. E quando entendeu o que estava acontecendo de verdade, já era tarde. Todas as assinaturas eram dela. O apartamento se foi. Provar que a enganaram em conjunto, a família toda, num esquema pensado, ela não conseguiu. Ninguém acreditou nela. Disseram que a culpa era dela mesma. Mulher adulta, sabia o que estava assinando. Eu fui na delegacia, disse Lídia, e pela primeira vez levantou os olhos para Marília. Me ouviram lá como quem ouve uma boba e me mandaram embora. Disseram que era questão de direito civil, que era para resolver na justiça. E na justiça o quê? Minha palavra contra a deles. Eles são um monte, uma família inteira. Todo mundo fala bonito, tudo batendo. E eu sozinha. Ela fez uma pausa. Se eu tivesse na época uma gravação igual a essa sua, eu não tinha soltado eles. Nunca ia soltar. Marília estava ali, sentada na frente daquela mulher acabada, e entendia de uma vez por todas. Simplesmente fugir não resolvia. Se esconder, romper com o Adriano, trocar de número, era pouco. Ele ia se recompor, se recuperar, e em meio ano levaria para aquela casa uma nova bobinha confiante, com um apartamento limpo e sem uma única pessoa querida por perto. E tudo ia se repetir, e não haveria ninguém para avisar ela, do mesmo jeito que não houve ninguém para avisar a própria Marília, não fosse a Sônia, não fosse aquela câmera no porta-retratos. Lídia, disse ela baixinho, e se te dessem mais uma chance? Não de fugir, mas de parar eles de verdade. Você iria? Lídia ficou um bom tempo calada, olhando para a janela embaçada, atrás da qual o mercado fazia barulho. Depois moveu devagar o olhar para Marília, e nos olhos apagados dela alguma coisa se mexeu, algo vivo, que fazia tempo não estava ali. E o que é preciso fazer? Perguntou ela. Adriano ligou 2 dias depois. Marília estava justamente terminando de lavar a louça quando o celular vibrou na pia, e na tela apareceu o nome dele com o coraçãozinho que ela mesma um dia colocou. Só de ver aquele coraçãozinho, ela sentiu um mal-estar. Enxugou as mãos, respirou fundo, obrigou-se a sorrir. Por algum motivo achava que o sorriso se ouvia na voz, e só então atendeu. Minha querida, derramou-se no ouvido dela aquela mesma voz macia, envolvente. E aí, como você tá?
Tô com saudade. Fico pensando em você. Eu também, respondeu Marília, e se surpreendeu do quanto saiu firme. Também tô com saudade. Escuta, meu pai perguntou de você. Você agradou ele demais, imagina? Ele quase nunca elogia ninguém, e de você ele falou, moça correta, séria. Adriano riu, caloroso, de intimidade. Vem hoje à noite, a gente se reúne todo mundo, conversa sobre o nosso futuro. Quero que você já seja de casa de vez. Tô tão feliz que você caiu no gosto de todos. Marília quase riu alto, não de alegria, mas de uma amargura raivosa. Conversar sobre o futuro. Agora ela sabia exatamente de que futuro se falaria naquela mesa, e mesmo assim se controlou. Claro, eu vou, disse ela. Que horas? Umas 7. Eu passo para te buscar. Não precisa, respondeu depressa, e se controlando, acrescentou mais suave. Preciso resolver uma coisa por aqueles lados de trabalho. Eu chego sozinha. 7 horas tô aí. Adriano estranhou um pouco, mas não insistiu. Assim que ele desligou, Marília ligou para Sônia. Dali para frente, tudo entrou em movimento. Elas se prepararam o dia inteiro, como para uma prova da qual dependia a vida. Sônia combinou de esperar perto da casa, dentro do carro, com o motor desligado, num ponto onde não desse para vê-la das janelas, mas de onde ela mesma conseguisse enxergar a escada da frente. Com ela, no carro, ia estar a Lídia. E mais uma mulher, uma advogada conhecida, não jovem, severa, dessas de quem os clientes têm mais medo do que do juiz. Chamava-se Teresa. Usava óculos preso numa correntinha, uma pasta debaixo do braço e falava como se cada palavra viesse carimbada. Marília tinha ido até ela na véspera, contado tudo, mostrado a gravação. Teresa ouviu calada, depois tirou os óculos, esfregou o meio do nariz e disse: Bom, é o seguinte. Pela gravação, isso não é um golpe simples, é quadrilha, coisa organizada. Mas para tudo se firmar, a gente precisa pegar eles em flagrante no ato do contrato. Precisa que alguém com a pasta na mão, na frente de testemunha, ofereça para você assinar. E ainda de manhã, Marília levou uma cópia da gravação ao delegado da região onde ficava a casa da periferia. Um delegado não muito jovem, cansado, de sobrenome Dourado, no começo ouviu meio de lado, suspirava, olhava para o relógio. Coisa de família. Moça, ora essa, brigou com o noivo e já veio de câmera. Mas quando Marília, calma, sem lágrima nenhuma, contou do documento fotografado, do empréstimo e da garantia, e principalmente da vítima anterior da Lídia, que já tinha registrado queixa 1 ano antes, Dourado parou de olhar para o relógio. Pediu para ligar a gravação mais uma vez, ouviu com atenção, ficou sério e anotou alguma coisa no bloco. Cadê a queixa? Perguntou. Aqui, disse Marília e pôs a folha em cima da mesa. À noite, estava tudo pronto. Sônia levaria todo mundo e esperaria o sinal. Dourado prometeu chegar perto da casa lá pelas 7h30, à paisana, no próprio carro, e ficar por perto. Marília deveria entrar sozinha, como se nada tivesse acontecido. Noiva, apaixonada, confiante, que vinha conversar sobre o futuro. Ela estava em frente ao espelho da entrada, abotoando aquele mesmo vestido que usara da última vez. As mãos tremiam um pouco. Do espelho olhava para ela uma mulher de rosto muito tranquilo e olhos completamente gelados. Marília não se lembrava de já ter sido assim. Bom, vó, disse ela em voz alta para a foto em cima da cômoda. Torce por mim. À casa, ela chegou de táxi, dispensou o carro a um quarteirão dali, seguiu o resto a pé. Ao passar na sombra debaixo de uma árvore velha, estava o carro da Sônia. Marília não virou a cabeça. Só diminuiu um pouco o passo perto da escada, ajeitou o cabelo, o sinal combinado de que estava tudo em ordem, de que ela ia entrar. Atrás do vidro embaçado do carro, pareceu ver o rosto da Lídia. Quem abriu a porta foi o próprio Adriano. De camisa de estar em casa, caloroso, íntimo, beijou ela nas 2 faces, tirou o casaco, pendurou na entrada e Marília reparou que os casacos de mulher no cabideiro estavam em menor número dessa vez, como se de propósito.
Entra, entra. Tá todo mundo te esperando. Na sala de novo a mesa estava posta, quase igual à última vez. Saladas nos mesmos pratos, tortas, refresco na jarra. Também estava sentado na cabeceira o Leôncio. Também estava esparramado o Rogério. Também se agitava o Paulinho. O tio Genaro já da porta troou. E aí tá nossa noiva. Entra, beleza, senta. A gente estava esperando. Denis sorria com aquele sorriso escorregadio. A dona Dulce se atarefava junto ao armário. E só a Clara estava num canto, completamente pálida, cravando os dedos na beira da cadeira, e para Marília não levantava os olhos, como se tivesse medo de se entregar num único olhar. Marília sentou no seu lugar, e aí percebeu que olhava para tudo aquilo com outros olhos. Antes ela via uma família barulhenta e calorosa que tinha gostado dela. Agora ela via um mecanismo. Via o Rogério, ao servir salada para ela, fazer um aceno curto, quase imperceptível, para o Adriano do tipo, começou. Via o Denai, como quem não quer nada, se levantar da mesa, ir até a entrada e fechar a porta atrás de si, cortando a saída. Via o Leôncio lançar um olhar para a gaveta de cima do armário, aquela mesma onde Marília agora sabia que estava a pasta. Come, come, ia dizendo o tio Genaro. Marília, pega um pastel de carne. A dona Dulce que fez. Por que fica aí sentada que nem estranha? Marília pegava, agradecia, partia em pedacinhos, cumpria seu papel, mas por dentro tudo estava esticado que nem corda. A dona Dulce chegou com uma xícara, pôs na frente de Marília o refresco. Ou talvez algo mais forte, era difícil saber. E se abaixando para ajeitar o guardanapo, de repente disse bem baixinho, só de boca, de um jeito que só Marília ouviu. Não bebe se não quiser, minha filha. Eles gostam quando a pessoa fica mais mole, mais falante. Marília levantou os olhos para ela. A velhinha já tinha se virado, se arrastado de volta para o armário, como se não tivesse dito nada. Mas Marília afastou a xícara para o lado e não tocou mais nela. O jantar se arrastava no seu ritmo. Piadas, risadas, conversa sobre a horta, sobre os vizinhos, sobre como tudo tá caro no mercado. E aos poucos, sem alarde, a conversa começou a puxar para o lado que interessava. Marília sentia isso, do jeito que a gente sente o carro entrando numa curva. Enfim, Leôncio afastou o prato, limpou a boca, pigarreou. Na mesa, meio que sozinho, ficou mais quieto. Bom, disse ele pesado, olhando para Marília por baixo das sobrancelhas grossas. Já que você e o Adriano estão numa coisa séria, tem que pensar na vida também, no dia a dia. O homem, afinal, tem que entrar numa casa como gente, não de mão vazia. Ele fez uma pausa para dar importância. A gente não é gente pobre. Ajuda com a reforma, ajuda com a mobília. Os jovens têm que começar num ambiente bom, não de qualquer jeito. Obrigada, disse Marília baixinho. Isso é muito de família. E como não? Leôncio balançou a cabeça satisfeito. Agora a gente é família, só que, sabe, para tudo ficar certinho, tem que fazer um papelzinho. Pra ordem. Aqui em casa é assim, tudo direitinho, no papel. Adriano na mesma hora se aproximou, pegou a mão de Marília, olhou nos olhos dela com aquele mesmo olhar caloroso, apaixonado, do qual ela um dia derretia. Amor, não fica assustada com a palavra papel, disse ele suave. Isso é bobagem. Formalidade. Entende? Para conseguir liberar o dinheiro da reforma é mais fácil fazer o empréstimo no seu nome. O apartamento é seu, você é a dona. Pagar tudo eu vou pagar, cada centavo. Você nem vai perceber. É só para bater nos documentos. Você confia em mim, né? E aí a pasta foi posta em cima da mesa. Aquela mesma. Denai, sem ninguém notar, tirou ela do armário e empurrou para mais perto. Leôncio abriu, tirou umas folhas, espalhou na frente de Marília. Contrato de empréstimo. Marília deslizou os olhos pelas linhas e estava tudo exatamente como na gravação. O valor com folga, garantia do apartamento. O nome dela no campo tomador. A linha em branco embaixo, onde deveria aparecer a assinatura dela. Na sala, pairou um silêncio especial.
Aquele em que todo mundo espera alguma coisa. Rogério parou de mastigar. Paulinho ficou parado com a jarra. O tio Genaro se inclinou para frente. Até a dona Dulce, junto ao armário, ficou imóvel com o pano de prato na mão. Só a Clara, no canto, respirava rápido e curto. Adriano estendeu para Marília uma caneta, bonita, preta, de tampa dourada. Aqui embaixo, e pronto, amor. E a gente vai viver feliz. Marília pegou a caneta. Devagar. Todo mundo na mesa se inclinou um pouco para frente, como um homem só. Ela levou a caneta ao papel e viu os lábios do Adriano estremecerem de expectativa. Viu o Leôncio, sem que ninguém notasse, tomar fôlego. E então Marília levantou os olhos, olhou direto para o Adriano e perguntou, calma, banal, como se falasse do tempo, e a Lídia também assinou uma coisa dessas? A caneta não encostou no papel. O silêncio ficou diferente, denso, ecoando. Adriano ficou paralisado. O sorriso escorregou do rosto dele, como se tivessem apagado com um pano. Ele empalideceu tanto que apareceram umas sardas no meio do nariz, que Marília nunca tinha reparado. A voz dele falhou. Ele engoliu em seco. Que Lídia é essa? Marília, com cuidado, sem pressa, pôs a caneta ao lado da pasta. Aquela mesma, disse ela, sempre do mesmo jeito tranquilo, que vocês também sentaram nessa mesa, para quem vocês também disseram, agora você é da gente. Que depois da grande e unida família de vocês, ficou sem apartamento e mora agora na casa de uma tia, com uma mala só. Na mesa, foi como se o ar acabasse. O tio Genaro parou de sorrir. Rogério largou o garfo devagar. Leôncio olhava para Marília pesado, sem piscar, e o rosto dele endurecia diante dos olhos dela. Você, moça, pensa no que está falando, disse ele surdo, ameaçador. Pensa bem. Ouviu fofoca por aí e apareceu aqui. A gente te tratou como se fosse da família. Como se fosse da família, repetiu Marília em eco, e nem percebeu a própria voz estremecer um pouco, não de medo, de nojo. E aí aconteceu o que ninguém esperava. Clara se levantou. Ergueu-se de repente. A cadeira rangeu no chão. Fina, pálida, ela estava de pé, cravando as mãos no encosto, e o corpo tremia. Mas a voz, quando ela falou, saiu inesperadamente clara e alta, para a sala inteira. Ela está falando a verdade. É tudo verdade. A Lídia existiu. Eu mesma vi ela nesta casa. Sentou nesse lugar bem aqui. Clara apontou o dedo para a cadeira do lado. E antes da Lídia teve a Zilda. E ainda antes, uma mulher do mercado, só que aquela pressentiu que tinha coisa errada e fugiu a tempo. Teve sorte. Quantas foram, eu já perdi a conta. Clara! Rogério pulou da cadeira, ficando vermelho, deu um tapa na mesa com a palma, de fazer os pratos pularem. Senta o teu lugar. O que você está inventando, sua boba? Mas a Clara não sentou. Foi como se, num único instante, ela se endireitasse inteira, como se dos ombros dela tivesse caído o peso que por anos a puxava para o chão. Não, disse ela, e a voz firmou. Não vou sentar. Chega. Quantos anos eu fiquei sentada no canto, calada, sorrindo para os convidados de vocês, e depois vendo vocês deixarem essas pessoas na miséria. Chega. Eu não vou mais ficar do lado fingindo que não vejo nada. Adriano se virou para Marília. Da suavidade de antes, não sobrou nem sombra. O rosto ficou raivoso, estranho, feio. O que você armou aqui? Sibilou. Para que você veio? Fazer teatro? Marília sustentou o olhar dele. E então, sem desviar os olhos, tirou devagar o celular da bolsa. Os dedos já não tremiam. Achou o arquivo certo, apertou. E na sala silenciosa, do altozinho do celular, irrompeu a voz dele mesmo. Gravada, preguiçosa, satisfeita, comercial. Vamos ficar com ela. A moça é mole, o apartamento é limpo, não tem parente, não tem quem se meta. O efeito foi como se tivessem jogado uma pedra na sala. A dona Dulce, junto ao armário, se benzeu em gestos miúdos e se deixou cair num banquinho. Denai xingou entre dentes. Paulinho piscou perdido, olhando ora para o pai, ora para o irmão. O tio Genaro se levantou pela metade, vermelho, de boca aberta, e a voz do celular continuava.
implacável. Ela vem por conta própria, se apaixona por conta própria, assina por conta própria, acredita por conta própria. E se é por conta própria, então a culpa é dela mesma. Leôncio se lançou para fora da mesa. Pesado, corpulento, deu um passo na direção de Marília, e o rosto dele estava de um jeito que ela recuou sem querer, apertando o celular contra o peito. "Passa isso pra cá", rouquejou, esticando a mão. "Passa pra cá, tô mandando." E naquele exato momento, a porta da entrada se escancarou. Eles entraram calmos, sem grito, sem alvoroço, e foi justamente aquela calma que deixou de verdade apavorados todos os que estavam à mesa. Primeiro entrou a Sônia, atrás dela a severa Teresa com a pasta debaixo do braço. Em seguida o delegado Dourado, não jovem, de rosto triste, a paisana, mas com uma cara que dava logo para entender quem ele era. E por último, hesitando um instante na soleira, entrou a Lídia. Ela parou, correu os olhos pela sala, a mesa conhecida, os rostos conhecidos, a pasta conhecida em cima da mesa, e Marília viu o queixo dela estremecer um pouco. Mas a Lídia não chorou. Olhou para o Adriano bem de frente e disse baixinho, quase banal: "E então, olá, noivo." Adriano desviou os olhos. Ele, que um minuto antes sibilava e ficava vermelho, agora olhava para o chão, para a mesa, para a janela, para qualquer lugar, menos para ela. E não conseguiu erguer o olhar para Lídia. Na mesa fez-se um silêncio total. Ouvia-se só as bolhas do refresco assentando na jarra, e em algum canto da cozinha, a torneira pingando. O que começou depois já não parecia em nada com aquele teatro de mesa bonito e ensaiado que essa família sabia armar para os convidados. A beleza caiu num minuto e ficou à vista que, ao redor daquela mesa farta e hospitaleira, estavam só pessoas apavoradas, cada uma pensando agora só em si mesma. O primeiro a não aguentar foi o Rogério. De repente, ele se afastou bruscamente, derrubando a cadeira, e disparou na direção da cozinha. Lá tinha uma saída dos fundos, uma porta para o quintal. Mas não chegou. Na porta da cozinha estava um vizinho, um homem idoso com um casacão jogado nos ombros, a quem a Sônia, ainda de dia, tinha pedido para ficar de olho na porta dos fundos. Vai que, de repente, os convidados começassem a debandar por outro lugar que não a porta da frente. O vizinho estava de pé, braços cruzados no peito, calmo que nem pedra, e o Rogério, se chocando contra ele, freou, bufou, recuou de volta para a sala. "Aonde você vai, Rogerinho?" zombou a Sônia. "Fica com a gente." "Você gosta tanto de visita." Leôncio tentou por outro caminho. Endireitou-se em toda a sua altura corpulenta, ficou vermelho e trovejou para a sala inteira. "Que abuso é esse? Invadem a casa da gente, uma residência particular. Isso é calúnia, difamação. A gente é gente honesta. E uma qualquer," apontou o dedo para Marília. "Uma histérica qualquer ouviu fofoca e trouxe para cá essa cambada toda. Eu vou processar vocês. Ponho todo mundo na cadeia." "Processe," respondeu Teresa, igual sem levantar a voz. Ela pôs a pasta na beira da mesa, empurrou os pratos para o lado, abriu, ajeitou os óculos na correntinha. "Só que primeiro, eu e o senhor delegado vamos ouvir mais uma vez uma gravaçãozinha curiosa, e depois vamos dar uma olhada nos documentos dessa pastinha, que tão convenientemente está aqui em cima da mesa. Contrato de empréstimo com garantia do apartamento em nome de uma pessoa que vocês conhecem há 3 semanas. Que interessante." Dourado, enquanto isso, foi até a mesa, pegou a pasta. Denay esboçou um movimento para tomar de volta, mas o delegado só olhou para ele e ele recolheu a mão. Folheou, deu um muxoxo. "Bom," disse o delegado. "E os dados do documento da moça? De onde vocês tiraram para o contrato? Ela deu o documento para vocês?" Silêncio. "Não deu," respondeu por todos Marília. "Fotografaram enquanto eu tirava o casaco. O Rogério, ele mesmo fala disso na gravação." Denay de repente se apressou, agitou as mãos. "Eu não tenho nada com isso. Vim de visita, me chamaram para comer, e eu vim. Não sei de nada desses papéis." Virou-se para o Leôncio. "Tio Leôncio, ora, o senhor sabe que eu tô meio de fora."
Cala essa boca, rosnou para ele o velho. Paulinho, o mais novo, de repente se encolheu no canto do sofá e chorou de um jeito feio, de criança, esfregando as lágrimas com o punho. Me obrigaram, soluçava. Eu não queria, juro por Deus, não queria. Meu pai mandou. Fica sentado, serve o refresco, sorri. Eu fazia. Eu não sabia que era... O quê? Que com as pessoas era assim? Cala a boca, moleque, cerrou os dentes Leôncio. Mas já era tarde. E a Clara falava. Agora que não precisava mais se calar, foi como se dela se rompesse uma barragem que ela tinha segurado por anos. Ela contava tudo depressa, atropelado, mas de um jeito que o Dourado mal dava conta de anotar. Onde ficavam guardadas as cópias fotografadas dos documentos dos outros, num computador velho, no depósito. Quem levava a próxima vítima ao gerente do banco, em geral o Rogério com o tio Genaro. Quem depois, quando a mulher começava a desconfiar, pressionava com ligação, ameaça, ia até lá conversar. Ela dizia nomes, datas, valores. Lembrava de tudo, porque todos aqueles anos tinha ficado ali do lado, olhando, e esse ficar parada e esse silêncio queimavam ela por dentro de um jeito que agora ela desabafava de uma vez só, como quem está sarando. A Zilda, depois deles, foi parar no hospital do coração, dizia a Clara, e a voz se quebrava. E aquela do mercado, mesmo tendo fugido, ainda ficou 6 meses sendo importunada por telefone, até trocar de número. E a Lídia... Ela olhou para Lídia e os lábios tremeram. Lídia, me perdoa. Eu na época quis te avisar. Eu liguei, mas eles descobriram e eu me apavorei demais. Perdão. Lídia se aproximou dela em silêncio e pegou a mão dela. Só pegou e segurou. E isso bastou. Clara enterrou o rosto no ombro dela e enfim caiu no choro, mas já de outro jeito, com alívio. E depois falou a Dona Dulce. Esse tempo todo a velhinha esteve ali no seu banquinho junto ao armário, pequena, ressecada, amassando o pano de prato nas mãos. Ninguém dava atenção para ela. Empregada sombra sempre se atarefando pela casa. Mas aí ela de repente se levantou, se endireitou o quanto pôde e disse, com uma voz inesperadamente firme: só que a casa não é deles. Todo mundo se virou para ela. Leôncio se sobressaltou. Cala a boca, velha, atirou ele, mas na voz, pela primeira vez a noite inteira, faiscou alguma coisa parecida com medo. Isso não! A Dona Dulce balançou a cabeça, miudinho, mas teimosa. Já me calei demais. Esta casa é do meu filho, do meu Vicente. Ela se virou para o Dourado. Eu tinha um filho, bom quieto, e esse aí, acenou para o Leôncio. Esse se enfiou de amigo dele, tudo ajudava, tudo por bem, de bom vizinho. E assim que meu Vicente adoeceu, ele tratou de agarrar tudo para ele. Enfiou uns papel qualquer para ele, e o Vicente assinou de bom coração, sem ler. Meu filho morreu, e esse aqui se sentou de dono. E eu fiquei na minha própria casa que nem agregada. Lavava o chão, punha a mesa, recebia as visitas deles. Calada. Mas por que a senhora se calava? Começou o Dourado. E para onde eu ia? Respondeu simples a velha. Para a rua na minha idade? Ele mesmo dizia assim. Deu um pio, vai para a rua, vai acabar debaixo de uma ponte. Então eu vivia na minha própria casa por caridade. Ela correu os olhos pela sala, pela mesa de homens calados. A vida inteira tive medo, e agora, ora, seja o que Deus quiser. Marília ouvia tudo aquilo e entendia. Aquilo em que ela tinha se metido por acaso era muito maior do que a sua própria história. Era uma casa inteira, construída sobre a mentira de cima a baixo, onde cada um enganava alguém, ou tinha medo de alguém, ou aguentava calado, de dentes trincados. Uma casa onde até a mesa era posta pelas mãos de uma mulher a quem essa mesma mesa um dia tinha sido tomada. Dali em diante já não vieram conversas, mas um trabalho longo, cansativo, todo burocrático. Depoimentos, autos, intimações, correria de repartição em repartição, filas, papéis, certidões. Nada se resolveu numa noite, nem numa semana. Leôncio contratou um bom advogado, negava tudo, jogava a culpa em calúnia e desavença,
Mas a gravação do porta-retratos foi aquele fio que, ao ser puxado, fez a investigação desenrolar o novelo inteiro. Os depoimentos da Lídia, os depoimentos da Clara detalhados com nome e endereço, as cópias de documentos alheios encontradas no depósito, os contratos onde o mesmo esquema se repetia vez após vez. Só mudavam os sobrenomes das vítimas. E o principal, começaram a aparecer outras mulheres. Assim que correu o boato pela redondeza de que a família tinha finalmente sido encurralada, apareceu a Zilda e mais duas, de quem Marília nem tinha ouvido falar. Umas vinham por conta própria, outras mandavam documentos, outras só ligavam para o delegado e, atropeladas, contavam a própria história, começando sempre com as mesmas palavras. Eu achava que era a única. Achava que tinha alguma coisa errada comigo. E quanto mais elas iam aparecendo, mais claro ficava. A grande, unida e hospitaleira família, ao redor da mesa bonita, não era família nenhuma. Era uma armadilha bem azeitada, onde no lugar da isca estava o calor que tanto falta às pessoas sozinhas. Adriano ainda tentou uma última vez chegar em Marília. Já depois, quando tudo tinha entrado em movimento para valer, ele mandou para ela, por uma conhecida em comum, uma carta. Marília girou o envelope nas mãos. A letra conhecida. Caprichada, cheia de floreios, com a qual ele um dia escrevia os bilhetinhos junto aos buquês dela. Sônia, sentada ao lado, bufou. Dá aqui, eu queimo, ou você mesma lê e chora. Marília não chorou. Abriu o envelope, correu os olhos pelas primeiras linhas. Minha querida, você não entende. Eu te amei de verdade. É que eu me enrolei demais. Meu pai me pressionava. Eu não podia de outro jeito. E dali para frente, ela não leu. Rasgou a folha ao meio, depois de novo, e mais uma vez, e jogou os pedaços na lata de lixo. Sabe, disse para Sônia, enxugando as mãos como se o toque no papel tivesse sujado elas. Quem ama não fica sentado calculando quanto vale o teu apartamento. Amor não fotografa documento escondido dentro da bolsa. Ela fez uma pausa. E se enrolar é quando a gente erra o caminho, não quando deixa uma pessoa na miséria. Sônia só concordou e a abraçou. A vida foi, aos poucos, pondo cada um no seu lugar. Clara saiu daquela casa já na primeira noite e nunca mais voltou. No começo morou na casa da Lídia, e foi assim que as duas se aproximaram. Duas mulheres que uma desgraça alheia juntou e descobriu-se que estavam bem uma com a outra, tinham sobre o que ficar em silêncio e sobre o que conversar. Depois a Clara arrumou emprego numa lojinha de tecidos. Ficava atrás do balcão, media chita e algodão. E pela primeira vez na vida tinha o próprio dinheiro, ganho por ela mesma, que não precisava implorar a ninguém. Ela ia como que descongelando, começou a sorrir, pintou o cabelo, comprou para si um lenço colorido. A dona Dulce, com a ajuda da Teresa, começou uma longa batalha na justiça pela sua casa. Aquela mesma tomada um dia do filho falecido. Como ia terminar ainda não estava claro, mas enquanto durava o processo, uma parenta distante do interior levou a velhinha para morar com ela. E a dona Dulce depois contava a Marília pelo telefone. De algum modo, sem ninguém notar, as duas começaram a se ligar, que pela primeira vez em muitos e muitos anos dormia tranquila, sem se sobressaltar a cada passo no corredor, sem medo de ser humilhada de manhã por causa de um pedaço de pão. Sabe, minha filha, dizia a velhinha com a vozinha fina, eu já tinha até esquecido o que é dormir sem medo. Fico deitada e o coração bate calmo. Que coisa! Lídia recomeçou a lidar com a sua velha dívida, aquela que penduraram nela um ano antes. Agora já não estava sozinha. Às costas dela estavam a Teresa, o processo criminal que tinha vindo à tona, e as outras vítimas. Surgiu uma esperança, se não de recuperar o apartamento, ao menos de tirar de si aquele laço alheio. Pela primeira vez em muito tempo, o rosto dela se soltou, e ela até chegava a rir de vez em quando, baixinho, meio incrédula, como quem experimenta um gesto há muito esquecido. E Marília voltou para o seu apartamento, aquele mesmo silencioso, onde não fazia muito o silêncio a esmagava de um jeito que dava vontade de ligar a televisão só para ter uma voz de outra pessoa.
Coisa estranha. Agora aquele silêncio tinha deixado de assustar. Marília andava pelos cômodos, tocava as toalhinhas da avó em cima da cômoda, olhava pela janela os balanços rangentes no quintal e sentia não vazio, mas paz. Aquela casa da periferia, barulhenta, cheia de gente, tinha se mostrado muito mais assustadora do que a mais profunda solidão. Depois daquilo, ela passou muito tempo sem conseguir olhar tranquila para a porta-retratos. Engraçado, mas verdade. Ia à casa de alguém, via numa prateleira uma foto na moldura, e logo vinham à cabeça aquele sofá, aquela mesa, aqueles rostos, aquela voz preguiçosa. Vamos ficar com ela. A moça é mole. Sônia até tirava sarro dela. Você fica que nem enfeitiçada, juro. Mas um dia Marília foi e comprou ela mesma um porta-retratos. Comum, de madeira, simples, sem câmera nenhuma, sem truque nenhum. Chegou em casa, colocou ali a foto antiga da avó, aquela mesma em que ela aperta os olhos por causa do sol e segura o lenço na cabeça com a mão. Pôs em cima da cômoda, deu um passo para trás, olhou. Pronto, disse em voz alta. Agora você tá comigo. À noite, ela fez um chá, sentou junto à janela, atrás da qual o crepúsculo azulava e se acendiam, uma a uma, as janelas quentes das outras casas. E olhando para a foto da avó, Marília de repente entendeu uma coisa simples, que até então não tinha conseguido apreender. É melhor estar sozinha numa casa honesta, onde ninguém te engana, do que ser querida, ser de casa, numa mesa grande, barulhenta e farta, onde desde o primeiro minuto, já na porta, te encararam como uma presa. O Adriano, afinal, foi ele mesmo quem colocou aquele porta-retratos na prateleira. Ele mesmo, com as próprias mãos, sorrindo, chamando ela de futura esposa. Ele mesmo escolheu para ela o lugar bem à vista, em frente ao sofá para todo mundo poder ver. E ele mesmo não entendeu que às vezes um presente pequeno e modesto diz sobre uma pessoa muito mais, e muito mais honestamente, do que todas as suas palavras bonitas, ensaiadas de antemão. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias.